título brasileiro. Hoje estamos aqui, o Quarteto Fantástico, eu, Fred, Matheus e Nelson, para discutir, dentre nossos times, Palmeiras, Santos e Corinthians, quais são os nossos melhores jogadores, né, que nós vimos nos nossos times. Né? Eu e o Fred do Palmeiras, o Mateuzinho do Santos e o Ners do Corinthians. Bom, a gente vai ver só os que nós vimos, né? Por exemplo, o Matheus não vai usar o Pelé como exemplo. Eu e o Fred, a gente não vai usar o Ademir da Guia, o exemplo, né? E o Nelson não vai usar o Rivelino lá das antigas. Bom, vamos fazer posição por posição? Você fala um goleiro, aí todo mundo fala o goleiro. Beleza, vai rodando, que aí fica mais fácil. Fica mais Acho legal. que fica melhor que escalar o time inteiro de uma vez só. Rodando! Não, eu falei o meu no 4-4-2. Tá bom. Tem isso também, né? O meu tá no 4-3-3. Eu é 4-4-2 também. Então, Tradicional. vai falando. Né? Vai falando. Vamos lá. Então, Vamos lá, uma posição que todos os times têm, que começa com ele, é o goleiro, né? Mateuzinho, qual que é o goleiro do Santos? Ih, travou já. Ih, sem áudio. Sem Não áudio. tem nenhum bom, então ficou mudo já. Falou, deixa quieto, tá ligado? Tá quieto. Mas vai ser o Fábio Costa, certeza. O próprio vídeo falou, não tem. Não tem. Multa aí. Pula esse. Esse aí é tão ruim que não vale. O Santos faz tanto atacante, não precisa de goleiro bom. Não. Sem áudio. Tenta fazer sem fone. Não. Tenta, também não. Esse vídeo vai ser da hora de editar. Escreve. Bota uma legenda aí. Bom, enquanto o Matheus resolve o problema de áudio lá, vou começar com o goleiro do Corinthians, então. Vai do Corinthians. E, bom, não tem muito como não colocar o Cássio nessa. Acho que alguns anos atrás eu até estava um pouco na dúvida, assim, mas depois dos 3 anos mais recentes, assim, né, toda a história e a sequência, tem que ser o Cássio. Quando eu comecei a assistir futebol, o Ronaldo Giovanelli, né, ficou 10 anos no gol do Corinthians, era um cara que eu admirava, que eu comecei a jogar de goleiro por causa dele. E um goleiro também que jogou muito, mas ele teve uma passagem curta pelo Corinthians, foi o Dida, né? Então eu ficava sempre em dúvida entre esses 3, mas hoje o Cássio acho que superou todos eles e é um cara que tem que colocar aí como camisa 12, né, do gol do Corinthians. Camisa 12, me lembra um outro goleiro que é campeão do mundo. Também. Que é conhecido como Santo. Que é o nosso, né? Acho que não tem nem discussão, né, Fred? Do Palmeiras. Não, é o Marcão. E assim como o Nelson, eu sou um pouco mais novo que vocês. Minhas primeiras lembranças de futebol é em 99, né? Do Palmeiras, assim, em 99. E, mano, de 99 pra cá, ver os times horrorosos do Palmeiras e o Marco por várias vezes salvando o time, não tinha como. E assim como o Nelson, pra quem não sabe, eu conheci esses 3 sujeitos aí pelo futebol. Um amigo nosso me chamou pro futebol, eu conheci eles no futebol e já me conhecem como pivô. Mas quando eu era criancinha, eu gostava de pegar no gol por causa do Marcos, da Copa de 2002, pelo Palmeiras. Então, minha vida no futebol começou no gol por conta do Marcos. Eu sempre falo que é assim, né? O motivo pelo qual eu me tornei palmeirense foi por causa do Marcos. Né? Então, as defesas dele contra o Corinthians e o carisma dele, ele falar mesmo aquilo que sente depois das entrevistas, tanto é que acho que é um dos, se não for o único, é um dos poucos que a torcida dos outros times gostam também. Né? Então, ninguém tem raiva do Marcão. Nem o Nelson do Corinthians aqui, que o Marcos... Não, mas assim, você não desgosta. Não como pessoa, né? Mas, porra. Caramba, é rival, né? Não dá pra... Depois ele foi campeão do mundo com a seleção, então tá tudo bem. Tá sem áudio ainda. Tá ouvindo? Agora sim. Tá? Abaixo, mas estamos ouvindo. Quem que é o seu? Mano, o meu é o Fábio Costa, não dá pra aí. você Já sabia, já. falar que Mas 2002, né, cara? Deu título pros caras depois de 18 anos, né? Mano, mas o goleiro dá pra ter bastante dúvida no Santos. O Vanderlei, quem é mais novo que eu, gosta do Vanderlei. Ou o Rafael, da última Libertadores. Mas ainda prefiro o Fábio Costa. O Fábio Costa também deu o título brasileiro pro Corinthians em 2005, né? Quebrando o Ting e fazendo esse... Aí é uma outra polêmica. Mas eu não lembro de goleiro do Santos, tipo, na década de 90, assim. Não era um... Era o Edinho.
O Edinho, eu ia falar o Edinho. Não, mas Ele bom, não era né, ruim, não. pô? Não, mas ele não era ruim, não. O Edinho não era ruim, não. Não, mas não era... Não era Não era um supra-sumo. Não era um Edson do goleiro, mas tudo bem. Não era um Pelé no gol. Não era um Pelé no gol, né? Mas o Fábio Costa, eu acho que não é nem só pelas defesas dele. É tipo, afinal, ele destruiu, mas é mais pela loucura dele que faz você gostar demais do cara, mano. Maloqueiro, né, mano? O cara é personalidade forte, briga. Ele é completamente louco. Lateral Cara, direito. ele chegou a... Eu não sei se quebrou o joelho, mas, tipo, ele deu uma entrada no treino no Gustavo Neri, que deixou o Gustavo Neri fora por uns 6 meses. A primeira lesão do joelho do Ganso foi ele, foi o Fábio Costa, no treino. Louco, mano, louco. Era do mesmo time, né? É. Lateral direito agora, gente. Vai, Nelson, você que começou, então tá com você. Cara, o lateral direito é Por difícil ele que eu também, tô porque pensando, assim... pelo amor de Deus. Não, mas é... O Alessandro foi o cara que mais foi vitorioso, né? Se você for pensar pelo Corinthians. E o Fagner tem uma história maior com o clube e tem jogado muito, né, nos últimos anos aí. Eu acho que meu voto vai para o Fagner por conta da identificação com o clube e por jogar mais mesmo. Tipo, a qualidade técnica dele é melhor do que a do Alessandro. Mas o Alessandro como capitão e tal, pô, foi um cara que merece lembrança, assim, né? E eu cresci, tipo, né, minha infância foi vendo o Índio jogar na lateral direita, que era muito bom também. Mas não dá para comparar com esses dois, até pelo que eles fizeram em questão de títulos e etc. Então, eu vou colocar o Fagner aí, Cássio e Fagner, que atualmente estão jogando, né? Então... E o lance do Diego Souza lá foi culpa do Alessandro, né? Ele que tentou aquele bicão louco lá e pegou no Diego Souza. Não foi nem drible, ele errou o passe, né? Ele foi dar um bicão pra área. Bom, Fred, será que o nosso lateral direito é igual? É igual, cara, é igual. O nosso paraguaio, Chique Arce. Meu, eu acho que depois do Assunção foi um dos melhores caras que eu vi bater falta pelo Palmeiras, viu? O cara era monstro. Inclusive, esse ano teve um dia que eu não tava fazendo nada, eu parei para reassistir a final da Libertadores de 99 e o Arce, para mim, é um dos 3 melhores em campo. O outro que tá entre os 3 melhores em campo também tá nessa lista, mas ele jogou demais, assim. Ataque e defesa, o cara apareceu o tempo todo, ele era onipresente no campo. Jogava E era legal que nessa época aí, desculpa te cortar aqui, mas nessa época, quando tinha Corinthians e Palmeiras, sempre que tinha uma falta, era legal, porque o Arce dava perigo, o Marcelinho dava perigo pelo lado do Corinthians, então, cara, o lance de bola parada era um absurdo, assim, de... Todo mundo ficava com medo, né? Quer dizer, com medo não, com esperança. O medo do outro também, né? É. O primeiro jogo que eu fui do Palmeiras foi em 98, Palmeiras e Inter. E o primeiro gol que eu vi do Palmeiras foi do Arce, de falta. E realmente, é um dos melhores batedores. Você fala, Batia muito bem. Caramba, meu, o cara assim, parece que batia com a mão, assim. Fora acho que nem só no Palmeiras, cara. Se for pensar assim na história do futebol, não na história, né? Mas nessas últimas décadas do futebol brasileiro, é um dos top 10 fáceis. Hoje em dia você pensa quem que é batedor de falta no Brasil? Não tem. Sim, que você fala assim, que nem a gente tinha antigamente. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? De batedores de falta que hoje em dia não tem mais. Hoje tem o Otero no Corinthians, né? Ele bate bem. Ele não fez nenhum gol ainda de falta, mas tudo bem. Bate bem até, a bola chega lá perto, passa com perigo. Mateuzinho, quem que é o número 4 do Santos, né? Porque o lateral direito do Santos é o 4. Cara, eu não sei se vocês vão lembrar muito dele, não. Eu não sei se vocês vão lembrar muito dele, não, mas que foi campeão brasileiro em 2004, o Paulo César. Eu nem sei onde ele jogou. Acho que ele jogou no Fluminense depois, mas ele era muito regular e pra mim é o melhor lateral direito que eu já vi do Santos. O segundo é o Pará. Que o Matheus ia colocar o Pará. O segundo é o Pará. Quem ia falar o Pará? Bom, agora a gente vai pra... Vocês querem pra zaga ou querem pra lateral esquerda? Vamos pra lateral esquerda, vamos manter a lateral. Lateral, então? Nelson, lateral esquerdo. Pô, lateral esquerdo. Cara, eu vou colocar o Silvinho, porque acho que pela regularidade também. E... Cara, o cara tinha muita qualidade técnica mesmo. Acho que hoje quem tá mais na memória do corintiano é o Fábio Santos, até porque essa volta dele tá sendo sensacional o que ele tá fazendo, mudou a defesa do Corinthians. Mas o Silvinho, pelo que eu vi jogar na época que eu comecei a assistir futebol, era um cara que, pô, ele fazia tudo, velho. Fazia tudo ali na defesa.
roubava a bola, subia bem pro ataque, era um cara que... Não, era muito bom, muito bom. Então, eu coloco o Silvinho aí na lateral esquerda. Eu não sei se o meu e do Fred é igual, É igual. mas é igual também. É o Juninho, não o Juninho, esse último Juninho. O Capixaba. Júnior. O Júnior. O Júnior que deu azar, porque o Júnior jogava muita bola, só que ele jogava na época do Roberto Carlos, né? Ele não tinha muito o que fazer. Mas ele era reserva do Roberto Carlos na Copa. Fez gol, E fez gol na Copa. Inclusive, na Libertadores de 99, na final, para mim, os dois melhores em campo foi o Arce e o Júnior. Jogaram demais. É que eu falo três porque alguém sempre vai adicionar mais alguém, mas não tem como não botar os caras nos melhores jogadores em campo. Jogaram muito. O Júnior é muito bom. Tem uma história que eu vi do Marcos contando no resenha, não sei se vocês chegaram a ver. Tava os caras do Palmeiras no campeão da Libertadores. O Marcos, o Sampaio, o Alex, enfim. Aí tava o Júnior, né? Aí uma das histórias do Marcos e do Júnior é que saiu o Roberto Carlos, a Parmalat ia contratar o substituto, né? Aí vem o Júnior, que ele era do Vitória, se eu não me engano. Aí os caras ficaram, pô, saiu o Roberto Carlos, que tinha uma coxa desse tamanho, e veio esse cara aqui, esse baiano aqui, a gente tá fudido. Aí depois mostraram que o Júnior era um dos melhores laterais que se passou aqui no... E na época que ele chegou no Palmeiras, ele era mais mirrado mesmo, né? Porque ele era moleque, né? Tava começando. E o Júnior, acho que ele é ídolo, é que o Rodrigo não tá aqui hoje, mas eu acho que ele é ídolo até do São Paulo, né? Então, que eu falar, ajudou, ele sofreu tanto pênalti, no Palmeiras quanto no São Paulo. Ele sofreu pênalti na Libertadores lá, não lembro que ano foi, contra o Palmeiras, acho que foi 2006. Que o Rogério Ceni bateu e eliminou o Palmeiras da Libertadores, naquela oitava de final que o Palmeiras perdeu pro São Paulo. O Júnior tava no time do Mundial do São Paulo. Da Libertadores do Mundial. Ele é um cara muito vencedor. É que ele é aquele famoso muito futebol e pouca mídia. Sempre teve pouca mídia, o Júnior. Fala, Mateuzinho. Mano, pra mim ele não é nem dos que eu vi, acho que ele é o maior da história do Santos, que é o Léo. Pode falar muita besteira, mas ninguém representou tanta camisa igual ele, que eu vi. Fala do poeta, mas realmente... Não, mas as coisas que ele fala, o torcedor do Santos gosta. Tirando a do Barcelona lá, né? Eu ia falar isso, vai. Vamos ver se o Barcelona tudo isso. Tirando aquela lá. Mas eu também pensava igual ele na época, porque o time do Santos jogava muito. Ilusão de torcedor, né? É aquela ilusão, né? De cara apaixonado, pensa que a mulher também tá apaixonada. Eu sou assim também. É que ele falou isso em 2011, né? 2010 era mais coerente. Não, Matheus, é ilusão, Matheus. Ilusão. O time de 2010 acho que dava jogo com o Barcelona. É o melhor Barcelona. Cara, é o melhor Barcelona da história, pai. Um dos melhores times da história. Deixa eu sonhar, vai. Deixa eu sonhar. Calma. Agora a gente já vai para o miolo da zaga aí. Se quiser já falar os dois zagueiros, acho que fica mais fácil até para já de matar de vez. Acho que dupla de zaga, né? Cara, eu acho que é bem provável que talvez o lado do Palmeiras até também lembre de concordar com o Gamarra, né? Para mim é Fábio Luciano e Gamarra na zaga do Corinthians, foi a melhor zaga que eu já vi. Cara, o Gamarra é um absurdo, assim, não preciso nem falar. Para mim é um dos melhores zagueiros da história que eu já vi no futebol mundial mesmo, não é só no Corinthians, não. E o Fábio Luciano, ele começou, quando ele começou no Corinthians, ele não era tão bom, não era tão seguro, mas ele foi pegando mais experiência, ele virou um xerifão, assim, na zaga do Corinthians e fez até alguns cabeça de bagre parecer bom, né? Tipo o Anderson, que não era lá grande coisa, outros zagueiros que jogaram do lado dele, Batata e tal, né? Mas o Fábio Luciano jogava tão bem que fazia esses caras parecerem bons também. Então, para mim, é a dupla de zaga aí ideal dessas últimas 2 décadas aí. E aí, Fred, qual que são os seus? Eu acho que agora a gente vai entrar em discordância, cara. Entrar em discordância. Fala aí. Vamos entrar em discordância, porque para mim a dupla de zaga... Assim, eu cresci na época do Roque Júnior e do Júnior Baiano, mas eu lembro quase nada dos caras. Então eu não vou citar isso, porque se é o que a gente viu, seria injusto eu citar ele, sendo que eu não lembro de ter visto ele jogando. O Gamarra, ele jogou bem pelo Palmeiras, mas ele já está em fim de carreira, ele veio num time bem médio, então ele acabou não tendo muito destaque, mas eu gostava dele no Palmeiras. Mas para mim, os dois melhores zagueiros do Palmeiras que eu vi, e aí eu acho que vou ser criticado, um deles é o Mina,
jogava demais, tomava conta da zaga, além de fazer uma caralhada de gol. E o Gustavo Gomes, cara. O Gustavo Gomes, apesar das críticas a ele por conta do pênalti contra o Corinthians e do problema dele de renovar, mas ele é um zagueiro super regular há 3 anos seguidos, assim. Você não vê ele tendo uma má fase que tem que ser sacado do time. E ao longo desde que eu lembro do Palmeiras, os zagueiros do Palmeiras sempre tiveram altos e baixos. Até o E ele Vitor Hugo, que manteve. foi um ídolo recente, ele ficou banco muito tempo porque teve uma baixa. Então, assim, o Gustavo Gomes é muito regular, então minha dupla de zaga que eu vi, eu coloco os dois gringos, Mina e Gustavo Gomes. Bom, a gente concorda no Mina, que realmente, quando eu ia mais frequente para os jogos do Palmeiras, o Mina, bola dificilmente passa. Eles faziam uns erros assim, mas dificilmente. E o outro que eu adoro, que eu me inspiro até no nosso futebol, que é o Júnior Baiano. E que é zagueiro. Então, não tinha muita graça, não. Entendeu? Se a bola pode passar. Com o Diniz. Oi? Ia ser banco com o Diniz, mas é um dos melhores zagueiros que eu vi no Palmeiras também. É zagueiro. Não tinha conversa. E usava a camisa do chiclete com banana. Exatamente. Metia gol para cá. Se vocês verem, sabe quem foi o artilheiro do Palmeiras em 99 na Libertadores? Júnior Baiano. Então, pra vocês verem como metia gol pra cá. É curiosidade, não sabia. Só queria dizer mais uma coisa antes de ir pro Matheus, que o Mina, ele fez gol em todos os rivais do Palmeiras. O zagueiro fez gol em todos os rivais. Por isso que todo mundo gosta, por isso que o Palmeiras gosta dele. Vamos ser rápido agora, porque agora a gente está em contagem regressiva. Fala, Matheusinho. Mano, pra mim, o zagueiro, um é o Alex, das Torres Gêmeas, 2002, que era ele e o André Luiz, mas só o Alex, o André Luiz não dá, né? Aí o outro, até fiquei feliz que você botou o Mina e o Gustavo Gomes, que eu achei que vocês iam meio torcer o nariz. Mano, pra mim, o Veríssimo, ele é absurdo, é que o Santos não tem mídia. Ele tem que estar na seleção brasileira faz tempo, ele e o Jeromel. Faz muito tempo, mano. Ele é muito absurdo. O cara deu um jeito de falar do Jeromel no melhor jogador do nosso time, o cara quer falar do Grêmio. Eita, meu Deus. Não, mas sério, se o Veríssimo fosse do Corinthians, do Flamengo, ele estaria na seleção faz muito tempo. A do Corinthians, com certeza, porque o Tite está lá. Então... agora vamos para um meio de campo. Eu fiz 4-4-2, mas se quiser fazer já do meio de campo para ser mais rápido, já faço o meio de campo aí, Nelson. Ô Gui, não vai dar tempo, mano. Acho que melhor é, tipo... fazer a defesa. A gente fechou a defesa, faz uma defesa, um vídeo com meio pra frente, sei lá. Depois a gente abre outro vídeo, melhor. Senão fica muito corrido, vai bater desespero, enfim. Tá 6 minutos já. Vamos fazer um encerramento desse vídeo falando assim, isso aí foram as defesas dos nossos times e... Mas eu acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, porque a gente perdeu muito tempo para arrumar câmera, foi trocando ideia. Deve ter de vídeo mesmo uns 10 minutos só de conversa. Mas essa é a intenção, quer ficar... Mas quer fazer volante agora? Então tá bom, então Gui, corta aí. Ô Gui, é complicado, tipo, juntar esse vídeo com o que a gente vai gravar? Não é, mas aí eu preciso de tempo, que é o que eu não tenho hoje em dia. Não, tudo bem, isso aí também não é para subir agora, né? Aumentou o tempo agora. Não, tá em 7 aqui. 7h22. É que assim, eu tô com o lançamento onde eu tô é no sábado que vem. Então, assim, essa semana é a última semana fodida minha. Depois cara, vocês querem falar dos volantes? Acho que dá 7 minutos, dá, né? A gente fala dos volantes, depois vai pro meio pra frente. Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai pra volância. Aí vai de cada um aí, se é um ou dois, enfim, aí cada um escolhe aí qual que é pra vocês aí. Nelson. Bom, tem 4 aí muito bons, né, que na história do Corinthians, quer dizer, tem vários, mas que dá para lembrar aí pelos títulos, principalmente Campeonato Brasileiro de 99, Mundial 2000, e o Libertadores de 2012 e Mundial de 2012, que é Rincon, Vampeta, o Paulinho e o Ralf, né? Mas desses aí eu vou escolher só 2. Então eu colocaria o Rincon como primeiro volante e o Paulinho como segundo volante. Infelizmente o Vampeta não tá nesse time. Mas o Paulinho, cara, o Paulinho mudou o patamar do Corinthians naquela época do Tite. Acho que quando o Paulinho chegou e o Tite conseguiu encaixar ele bem naquele time, o time de 2011 para 2012 mudou muito assim de nível. Então o Paulinho foi
bizarro que jogou. E na seleção era para ele ter ido melhor, que caiu na seleção de 2014, que, enfim, sofreu 7-1 e aí acabou não tendo continuidade, assim. Mas o Paulinho é um baita jogador, cara. Não, man. Não, pelo amor de Deus. Então, Rincon e Paulinho aí, e segue aí pro time do Palmeiras. Fredão, qual que é o seu... É um Eu vou volante, dois? Já que não é um time para botar em campo, é um time do que a gente gosta de ver, então eu jogo com um volante só. E para mim, o Palmeiras teve bons volantes, que nem o Pierre, teve aí uns caras legais aí ao longo do caminho, mas de que eu lembro de ter visto bastante, o Felipe Melo, né? Outro jogador super regular, apesar de ter umas expulsão meio boba, que nem quando saiu o Portenho, as discussões e brigas, ele é muito regular, ele joga muito bem, cara. Não tem como falar que o Felipe Melo entrega pouco futebol. Então eu coloco o Felipe Melo. Bom, eu sou defensivo, né, gente? Então eu vou usar dois volantes. César Sampaio, nosso capitão, e o Felipe Melo também. Né? O Felipe Melo, ele tem as loucuras dele, mas quando ele tá ação, esse ano ele tá bem. Ele não tá dando mais pauladas desnecessárias. Tá vendo bem como zagueiro. Oi? Magrão? Vocês vão lembrar do Magrão? Ah, não, ele não. Depois, né? Não. O Magrão não jogou no Corinthians? Jogou. Que depois jogou no Corinthians, mas ele jogou muito mais no Palmeiras, né? Jogou, mas não. É muito mala para pouca coisa. Aí o Felipe e o César Sampaio é o cara classe, né? O César Sampaio você nem precisa explicar. O César Sampaio você nem precisa explicar, tipo... É igual o Rincon, não precisa explicar também. Cara de nível seleção, assim... César Sampaio, ponto. Fala, Matheusinho. O volante, pra mim, esse cara que eu vou falar, o motivo dele é porque eu botei 4-4-2, porque não dá pra deixar ele de fora. É mais pessoal meu mesmo, Maldonado, mano. Sou muito fã do Maldonado, demais, assim, desde o Cruzeiro, mas quando veio pro Santos jogou demais, demais. E o outro, o Renatinho, né? Ele jogou o campeonato inteiro, titular todos os minutos, não levou um cartão amarelo e é volante. E foi campeão. Cara, Renato é outro que também você não precisa nem explicar também, né? Tipo, dessas gerações mais novas que você não precisa explicar. Bom, gente, a gente fez aí goleiro, defesa, né? Os dois zagueiros, dois laterais, aí dois volantes ou um volante, aí dependendo como a gente está montando. A gente está fazendo uma série dos nossos melhores e a gente também vai fazer mais para frente dos piores, tá bom? A gente vai fazendo por fases aí, beleza? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não, acho que é isso. É isso. Até para deixar o vídeo um pouco mais curto, e vocês assistirem até o final, se inscrevam no canal, deixa o like aí pra gente continuar fazendo essas bobagens aqui e tomar mais cerveja, né? Mais cerveja, porque cerveja hidrata, tá bom? Vai pro banheiro também ajuda. Abraço, gente. Valeu, Matheusinho, Fred e Merce. Até a próxima.